Professor Pedro Augusto Monteleone, quando e como avaliar a reserva ovariana? Pedro, por favor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma das coisas que mais enaltece o meu dia a dia, a minha vida no hospital. É o prestígio que o professor Baracá me fornece desde o tempo zero. Então, é uma honra e um prazer estar aqui para abordar uma aula no imunologia com vocês. Então, o tema que foi pedido para eu comentar com vocês é como avaliar a reserva ovariana. Esse é um tema já bastante batido entre nós, né? Então, eu busquei trazer atualizações sobre ele, para que a gente debata, e no final também tem um pouco de parte clínica para a gente comentar também. Então, a reserva ovariana, ela descreve a atividade funcional do ovário, né, em relação ao número da reserva folicular ovariana, né, número de folículos, e o potencial de qualidade. Eu acho que eu grifei aqui o potencial de qualidade, tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque a reserva folicular ovariana, muitas vezes comprometida, uma mulher jovem, ela não muda o seu desempenho reprodutivo em relação à qualidade dos óvulos, né? Os óvulos têm uma tendência a manter a sua qualidade de acordo com a idade, não uma reserva, né? Os testes de reserva, eles fazem uma estimativa indireta através da dosagem de hormônios, né, e do pool folicular remanescente. Para que a gente vai fazer a avaliação da reserva ovariana? Para avaliação da atividade ovariana, eu acho que isso é muito importante também, transcende o aspecto reprodutivo em muitas situações, nós veremos à frente. O aconselhamento do potencial reprodutivo, que é importante e também pode... tem nuances que a gente tem que ter muito claro para abordar com os pacientes. E o planejamento de protocolos de indução em relação ao sucesso e segurança do tratamento de reprodução assistida. Nós vamos investigar a avaliação da reserva ovariana num público bastante específico, né? Mulheres que ultrapassam os 35 anos, com cirurgias pélvicas clássicas ou não, pacientes com apenas um ovário, tabagistas crônicas, com antecedentes familiares de menopausa precoce, principalmente materna, doenças autoimunes, tratamentos adjuvantes de quimioterapia e radioterapia, diabetes mellitus e doenças sistêmicas em geral. Não tem tela. Só um instante. Você consegue compartilhar sua tela com a gente? Não está compartilhando. Sabe, eu vou ter aqui, peraí. Não está aparecendo nada. Não está. Só o Pedro falando, Giovana, você precisa me autorizar a compartilhar a tela. Você me desautorizou. Você apresentou a sua tela e não liberou para mim. Passa o mouse na barra lá embaixo, por gentileza. E aparece o apresentar agora para você? Vamos ver. Vocês estão vendo agora? Não. Não. Giovana, o que aconteceu foi que... Agora foi. Agora está começando, só um minuto. Agora sim. Aí só oculta para a gente essa barrinha. Isso, agora pode pôr em tela cheia. Aí. Perfeito. Esse aqui é o slide que eu tinha passado, do potencial da qualidade dos óvulos. Tinha falado da avaliação da atividade ovariana, do aconselhamento do potencial reprodutivo e do planejamento, né, na investigação. E quando investigar? Da idade, das cirurgias, ovário úmido, antecedentes de tabagismo, doenças autoimunes, quimio-radioterapia, diabetes mellitus e doenças sistêmicas. Bom, os testes de reserva ovariana são esses, né? Vários deles a gente executou durante longo tempo da prática clínica e eles foram deixando de acontecer na nossa rotina do dia a dia. Porque o teste, para ser efetivo em relação à avaliação da reserva, ele precisa ter uma acurácia, uma predição, uma sensibilidade, ser um teste bastante objetivo, ser reproduzível, de fácil manejo, não ter relação com outros fatores
e o custo-eficácia. Por essas colocações, nenhum teste seria viável. Mas os que a gente tem para utilizar, hoje a gente se restringe ao hormônio escleriano, a contagem dos folículos centrais associados ao hormônio ovariano e o FSH basal, juntamente com o estradiol. Os marcadores genéticos da reserva ovariana, principalmente o FMR1, que é o marcador do X-frágil, a gente lança a mão dele na baixa reserva ovariana. Quando uma mulher jovem, abaixo dos 40 anos, apresenta uma redução da sua reserva ovariana, nós solicitamos um marcador genético, porque o potencial de produção de uma criança com problemas genéticos graves é prevalente. Então, é importante a gente ter esse marcador genético para testar o embrião antes de colocar no útero da mulher. Falando do FSH basal, como a gente já está cansado de saber, né, é um exame de especificidade alta com uma sensibilidade baixa. No entanto, é um exame fácil, barato, é um exame de rastreamento muito bom e que tem uma característica diferente do antigrediano, que é uma dosagem hormonal que ela pode ser terapêutica, porque eu consigo trabalhar com a redução do FSH, mantendo o nível estrogênico alto, principalmente antes de uma estimulação. Para aquelas mulheres que têm uma fase folicular mais curta, e os folículos crescem rapidamente, a gente usa estrogênio na fase final do ciclo menstrual e durante o início da menstruação, tentando conter um pouco a elevação do FSH, buscando deixar a fase folicular um pouco mais longa, mais próxima a 14 dias. Isso é efetivo. Em relação à taxa de gravidez, a gente sabe que mulheres com reserva menor têm uma taxa de gravidez menor. Isso se dá por uma coincidência em relação à idade. Né? A idade é o principal fator preditivo do sucesso de gravidez, mas a reserva ovariana, ela acompanha o avançar da idade. No entanto, quando nós pegamos populações jovens com FSH alto, a gente também nota uma taxa de gravidez menor, principalmente no aspecto cumulativo. A variabilidade do exame é patente, né? E por isso que é sempre importante associar a dosagem da FSH basal ao nível estrogênico, porque quando a gente faz essa dosagem um pouco fora do terceiro dia, no quarto, no quinto dia, é possível a presença de folículos já com mais de 10 minutos mascararem a dosagem do FSH. Então, tem uma grande variação ciclo a ciclo, é altamente manipulável o FSH. Isso, do ponto de vista terapêutico, pode ser interessante e importante. O hormônio escleriano, que é o principal, hoje, componente da reserva folicular, para a gente falar de dosagens séricas, né, é uma glicoproteína, que é secretada pelos folículos primordiais, e que, através da sua marcação, nós podemos tentar mensurar a reserva folicular. Ele é produzido pelas células da granulosa nos folículos pequenos, geralmente folículos pré-antrais, e no início da formação da cavidade antral. Esse gráfico aqui representa bem como é que é feita a secreção, a expressão do hormônio escleriano, e tem uma excelente relação com a quantidade de folículos antrais que a gente tem ciclo a ciclo. Essa tabela de normalidade e de alterações do hormônio escleriano, a gente trabalha com ele na prática clínica, inclusive com alterações elevadas nos riscos de uma estimulação da ovulação bastante grande e indesejada, né? E quando ele está baixo, a gente vai trabalhar com reservas diminuídas. O perfil de recrutamento folicular, como muda ao longo da vida, a gente tem um comportamento antigrediano seguindo isso, né? Ou seja, ele é um bom representador, um bom representante do pool folicular que a gente encontra no ovário ao longo da vida da mulher. Ele tem uma representatividade bastante específica e efetiva. Ao longo do tempo, o uso do hormônio escleriano pode nortear a reserva folicular que é da população que a gente está atendendo. E a gente sabe que tem uma variação muito grande de acordo com o local da população, da origem étnica
o antimileriano ajuda muito a orientar o tempo que a gente tem em relação à questão da presença do hormônio de gravidez. No entanto, os níveis dos hormônios antimilerianos se relacionam muito mal com a taxa cumulativa de gravidez. Quero dizer que muito mal, não tão diferente de todos os testes assim. Né? A gente vê que a relação do hormônio antimileriano com as taxas de gravidez em ciclos de fertilização in vitro, ele mostra um resultado similar aos outros marcadores. Porque, na verdade, quem comanda o resultado, né, quando a gente fala de taxas cumulativas de gravidez, é a idade da mulher. Aqui eu quero fazer um parênteses em relação aos modelos de tratamento que eu faço, que a reprodução assistida faz, que é um pouco distante da prática do ginecologista do dia a dia. Porque nós abordamos muito o tema de taxa de gravidez. E isso, ao longo do tempo, tem mudado. Hoje, não faz tanto mais sentido a gente falar em taxa de gravidez por transferência. Porque os ciclos de tratamento, hoje, eles proporcionam a possibilidade de a gente fazer mais que uma transferência através das técnicas de congelamento de embrião. Então, é mais interessante hoje nós falarmos em taxas cumulativas de gravidez ao longo das transferências do ciclo do que simplesmente taxa de gravidez por ciclo. Porque isso mascara situações daqueles grupos de tratamento que a gente tem que repetir o tratamento para fazer a transferência, ou daquelas situações onde a gente, em um ciclo de tratamento, a gente é capaz de ter várias transferências e, portanto, ter uma taxa cumulativa de gravidez mais interessante. Nessa questão, quando a gente trabalhar dessa forma, nós vamos encontrar, sim, um resultado cumulativo de gravidez semelhante entre os marcadores de reserva folicular ovariana. O antimileriano continua sendo o marcador da reserva preferido. As dificuldades que a gente tem, a falta de padronização, o Gustavo fala muito sobre isso, os laboratórios soltam resultados diferentes, a gente busca uma padronização. Hoje, ela é mais real do que já foi, né? Esse problema é um problema do mundo, não é um problema nosso. Então, há uma força em buscar a padronização dos resultados antimilerianos entre os diversos ensaios que a gente possa ter. Ele é muito influenciado, coisa que demorou para ser aceito na literatura, por fatores endógenos e exógenos. Então, mulheres que fazem uso de contraceptivo, durante longo tempo, elas vão ter um efeito negativo, em geral, em cima da saúde do hormônio antimileriano. Nessa situação, é importante interromper o uso contraceptivo antes de você fazer o teste, para não ter essa questão mascarada, assim como as patologias que nós vamos ver adiante, que podem também ter uma ingerência na interpretação do hormônio antimileriano. O anticoncepcional hormonal, como eu acabei de falar, ele tem resultados que de antimileriano são impactados pelo seu uso contínuo, e a gente deve buscar a interrupção para fazer uma reserva mais adequada. Nessas situações, eu sempre sugiro associar o volume ovariano com a função vaginal. O índice de massa corporal também é uma situação onde você tem uma alteração do valor do volume antimileriano, principalmente quando você vai falar de valores mais extremos, acima de 32. É frequente você não conseguir fazer uma boa correlação do antimileriano com a reserva folicular ovariana. E a vitamina D e as mudanças de expressão ovariana que podem fazer. De forma isolada, o hormônio antimileriano tem uma capacidade de predição da menopausa muito mais incisiva do que os outros marcadores, né? Principalmente para as mulheres que têm risco de ter menopausa precoce. Nessa situação, a gente consegue antever até com o tempo de ação para tomar alguma atitude em relação à proteção da fertilidade desse grupo de pacientes. E lembrando sempre que há uma grande diferença étnica da expressão do hormônio antimileriano, não só a questão da obesidade, como também a questão da origem étnica das mulheres que estão sendo estudadas. Quando a gente fala de mulheres com reserva diminuída, as patologias elas se impõem como um estudo para tentar traçar algum tipo de relação.
Como o lúpus, ele tem um ator sistêmico, que os níveis de antipertensión são mais baixos, né? E ainda mais com essas mulheres que fazem uso contínuo de medicações para tratar suas patologias de base. Nessa situação, ainda você tem um impacto mais significativo da queda do ovariano, até pelo impacto mesmo momentâneo da diminuição da reserva folicular ovariana. Essas situações, muitas das vezes, são reversíveis, algumas vezes não. Na artrite reumatoide, por exemplo, que você tem uma diminuição dos níveis de hormônio tiroidiano, não se relaciona ao methotrexato, mas quando você interrompe os cursos de quimioterapia para artrite reumatoide, você tem um retorno da reserva folicular, não exatamente como ela era, mas melhor para você fazer um protocolo de estimulação da ovulação para coleta de óvulos, por exemplo. Esse último trabalho aqui é um trabalho do HC, o Gustavo participou, o Renato Tonioca, junto com o pessoal da endócrino, em relação aos níveis de antimileriana nas doenças autoimunes da tireoide. A Sociedade Americana de Oncologia, que é bastante intervencionista, eles sugerem a preservação da fertilidade, mesmo para mulheres que vão fazer curso de iodoterapia após o tratamento do câncer da tireoide. Várias evidências, inclusive, uma delas é essa que está aqui publicada pelo Renato e pelo Gustavo, sugerem que o risco de uma diminuição da reserva folicular com o uso de iodoterapia é extremamente baixo. Então, não há uma indicação precisa para a preservação da fertilidade nesse grupo de pacientes. Em relação a diabetes mellitus tipo 1, o grande problema são os fatores confundidores em relação à mensuração da reserva, porque essas mulheres frequentemente têm associação com o filo de ovário policístico. Então, você vai ter uma reserva mascarada pelo aumento de folículos periféricos que a gente tem constantemente nessas mulheres. Então, esse tipo de paciente é um desafio em relação, principalmente, à menopausa precoce. Porque muitas vezes a gente é surpreendido por mulheres que, aparentemente, ao exame ultrassonográfico e a dosagem de hormônio tiroidiano, tem uma boa reserva e, rapidamente, elas entram na menopausa, no caso de menopausa precoce, que seria uma surpresa. Então, esse tipo de situação ainda é um desafio, mas essa população é uma população que ela deve ser vigiada bastante de perto para que dê tempo de tomar as medidas necessárias. Quando a gente fala das pacientes que utilizam tratamentos cirúrgicos ou não, químicos ou não, como no tratamento do câncer, nesse tipo de situação, na minha opinião, o hormônio tiroidiano exerce um papel fundamental, porque nós somos capazes de classificar a reserva folicular que essa mulher tem antes de uma eventual cirurgia ou de um processo quimioterápico e monitorar ao longo do tempo como a reserva se comporta. Obviamente que, no primeiro momento, você vai ter uma diminuição significativa da reserva folicular ovariana. Mas essas mulheres, ao longo do tempo, elas podem voltar a apresentar ciclicidade e apresentar quadros de retorno de fertilidade. O hormônio tiroidiano, ele vai antecipar essa visão muito frequentemente. Então, para esse tipo de situação específica, ele tem muito valor. Quando a gente fala das técnicas de reprodução assistida, a reserva folicular, ela é importante? Sem dúvida que é, mas o principal parâmetro é a idade. A gente vê a queda das taxas de gravidez ao longo dos anos. Isso não tem um outro motivo que não seja um aumento da aneuploidia embrionária. A gente vê através dos estudos genéticos do embrião que a gente tem uma queda dos embriões euploides ao longo do tempo. Isso que justifica a queda da taxa de gravidez. Não é o número de folículos, sim a qualidade ovular de acordo com a idade. E é o público onde a gente tem a maior frequência de buscas nas clínicas de tratamento de reprodução assistida. O público após os 25 anos e, teoricamente, deveria ser antes dos 45. Esse público que está selecionado é o público que produz mais resultado no tratamento, mas a gente sabe que um terço
dos casais que têm dificuldade de engravidar, que buscam tratamento, são casais com idade da mulher acima dos 40 anos. Isso tem um impacto decisivo na sua questão da fertilidade. Daí que surge a ideia de tentar preservar a fertilidade dessas mulheres, congelando os óvulos numa fase procriativa e de melhor qualidade, com os óvulos mais próximos de eucloidia, produzindo embriões de boa qualidade capazes de produzir gravidez. A contagem dos folículos antrais ela é um fator preditivo fundamental, principalmente nas situações de início da estimulação da ovulação. Quando eu vou fazer o tratamento, eu vou estimular a ovulação de uma mulher que tenha ovário policístico, fertilidade primária, ou mesmo a fertilização in vitro, a contagem dos folículos antrais ela é muito mais significativa nesse momento para a resposta que eu vou ter, ou para a atuação ao protocolo de estímulo que eu vou fazer, propriamente do que o hormônio antigrediano. Há uma relação muito grande entre a contagem dos folículos antrais dos hormônios e o hormônio antigrediano. No entanto, quando eu tenho situações com antigrediano abaixo de 1, é possível que muitas vezes acontece isso, que no ultrassom basal eu vou encontrar mais que 6 folículos em cada ovário, o que prediz uma boa resposta à estimulação da ovulação. Uma boa quantidade de óvulos, e isso vai nos ajudar muito no tratamento, na fase resolutiva do tratamento. Por outro lado, mulheres que têm antigrediano muito alto, principalmente mulheres com ovário policístico, esse é um sinal para que eu tome mais cuidado na estimulação da ovulação, porque eu vou submeter essas pacientes a um risco de hiperestímulo cada vez maior, quanto maior for o antigrediano, porque mais folículos antrais ela vai ter que responderão ao estímulo da ovulação. Então, a mensuração do antigrediano tem uma íntima relação com o número de folículos antrais que a gente vai ter na fase de recrutamento folicular. Na comparação dos hormônios, eu acho essa comparação um pouco ingrata, né? A gente vê que o hormônio antigrediano ele é um preditor mais claro em relação à quantidade de reserva ao longo do tempo. A contagem de folículos antrais ela é mais precisa, ela é mais cirúrgica, ela é mais momentânea. No entanto, o hormônio FSH ele tem um excelente papel no que diz respeito à mudança do protocolo que eu posso fazer de tratamento. Como eu tinha dito anteriormente, eu consigo mudar o início da fase folicular inicial através do uso de estrogênio, ou mesmo androgênio, para deixar um pouco mais longa, para tentar atuar na fase da seleção dos folículos recrutados para o desenvolvimento. Então, o FSH ele não é um hormônio menos importante. Quando a gente vai tentar fazer uma prospecção em relação à reserva folicular ovariana, com certeza, dos três, ele é o mais impreciso. No entanto, quando eu vou falar de situações em ciclo de tratamento, para manipular o ciclo de tratamento, ele é o melhor indicador que eu tenho naquele momento. Obviamente que o ultrassom, né, para contagem de folículos no tratamento, ele é um padrão gold standard, né? Você vê os folículos, você é capaz de ver os folículos na fase inicial da estimulação, antes de começar a estimulação, o que tem uma sensibilidade muito grande para o padrão de resposta que você vai ter. Eu vejo como fundamental no tratamento de infertilidade. Se eu fosse escolher um exame para mensurar reserva ovariana em tratamentos de terapia de reprodução assistida, eu escolheria a contagem de folículos antrais. Se eu for eleger um exame para fazer uma prospecção do meu futuro imediato de 6 meses, eu usaria o hormônio antigrediano. O hormônio antigrediano ele vai trazer essa curva de prospecção em relação ao processo de estimulação ovariana que você vai exercer. Principalmente quando a gente fala de uma janela de 2, 3, 4, até um pouco mais de meses, que é o tempo que a gente muitas vezes precisa para programar o tratamento das pessoas que têm atividade profissional e muita viagem, e eventualmente até num momento como esse, de pandemia, que a gente procurou atrasar os tratamentos, o antigrediano foi um bom indicador de quanto tempo a gente poderia aguardar, se aquela paciente estaria apta a aguardar 6 meses ou não, ou se isso
teria uma diminuição no seu número de folículos, podendo atrapalhar numa taxa de gravidez futura. Esse é um trabalho que foi apresentado no Congresso Europeu, também pelo grupo do Gustavo, estabelecendo essa relação entre o hormônio mulleriano e o padrão de resposta à estimulação da ovulação. É um trabalho bastante interessante, que foi um dos trabalhos selecionados do Congresso Europeu, e é um trabalho da casa. Na questão das nossas respondedoras, os marcadores de reserva ovariana, eles só te predizem um problema, principalmente nas mulheres com mais de 40 anos de idade, que você precisaria de uma carga folicular maior para tentar minimizar a porcentagem de óvulos aneuploides que a gente encontraria. Então, eles marcam a dificuldade que está por vir à frente. E a gente consegue estabelecer, obviamente, através disso, uma relação entre os marcadores de reserva ovariana, inclusive o hormônio mulleriano, e as taxas de sucesso. O que a gente vai ter que depender daqui? Aqui há, obviamente, uma intersecção de situações, né? A diminuição do hormônio mulleriano se relaciona muito com a diminuição da redução de folículos por causa da idade. E, através disso, você tem um desempenho pior procreativo. As coisas caminham juntas. A diminuição do número de folículos para uma população mais jovem, ela é um sinal de alerta que essa população deve engravidar logo, mas o impacto pontual em cima da chance de gravidez, de fato, é mínimo. Eu botei essa frase desse trabalho, eu tentei buscar bastante literatura atualizada, mas essa frase do Schiffer de 2003, que fala que a contagem de folículos antrais é o tipo melhor preditor quantitativo da reserva ovariana, é um fato quando a gente está falando em tratamentos logo ali, que nós temos para começar. Isso aqui está publicado num livro que saiu, foi atualizado agora, e a frase do Schiffer é mantida, porque isso é uma coisa imutável. A gente consegue ter uma relação muito grande entre o volume ovariano, o número de folículos e o padrão de resposta que a gente vai ter. Graças a Deus, hoje, surgiram protocolos protetores à hiperestimulação, porque nos protocolos antigos, que a gente não tinha opção, e tinha que usar somente protocolos longos com agonista do GNRH, as hiperestimulações elas eram catastróficas. Era tido como o principal efeito secundário danoso do tratamento, muito mais que a gestação múltipla. Era constante nas UTIs nos hospitais gerais encontrar pacientes com hiperestimulação grave, com uma ascite tensa, com derrame pleural, que ficavam durante longo tempo internada, por duas características fundamentais. Primeiro, o protocolo de estímulo, o protocolo longo, que a gente não conseguia evitar o uso do HCG, que é o gatilho para a instalação da hiperestimulação, e o congelamento embrionário não era uma coisa tão desenvolvida. Então, essas mulheres, além de ter um número de óvulos absurdo, a transferência de embriões era feita a fresco. E ela engravidava, a curva de HCG subia e o hiperestímulo se mantinha durante 3, 4 meses, e era uma situação bastante dramática. Isso é uma coisa que mudou muito ao longo do tempo. Os senhores praticamente não veem mais hiperestimulações graves, mesmo fora das clínicas de reprodução humana. E aqui são os dois pontos de duas medidas diferentes. A dosagem certa, que você não tem a necessidade do examinador para fazer a contagem dos folículos antrais. É muito fácil eu falar com uma clínica de reprodução humana que eu tenho uma máquina de ultrassom e eu faço ultrassom para os pacientes em todas as visitas. Então, eu consigo ter essa mensuração muito facilmente. No entanto, no dia a dia, isso não é real. Depende muito da prática do ultrassonografista. Os ultrassonografistas que falam, tem uma reserva ok, ela tem 3 folículos de cada lado, ou a reserva está ok, ela tem 30 folículos de cada lado. Então, é uma informação muito insegura quando vem de examinadores inexperientes ou
de um examinador muito generalista. Nesse aspecto, o hormônio tiroidiano, ele é muito mais palpável, porque não depende do examinador. A gente vê que a escola de ultrassonografia, isso é um trabalho brasileiro também, ela estabelece guias práticos para a contagem de folículos antrais, e como o examinador deve proceder. Ou seja, isso tem uma questão muito afeita ao examinador. Né? E o antimeriano já não tem. Então, você tem ele é muito mais palpável do ponto de vista daquilo que você está vendo. Para mim é muito claro que quando a gente vai falar num consultório ginecológico, né, o geral, a menstruação da reserva folicular ovariana através do hormônio antimeriano, ela é muito mais efetiva. No centro de reprodução humana, já não é assim. É muito mais efetivo você fazer a contagem de folículos antrais. Eu acho que aí depende do terreno que você está transitando, depende de onde você está para escolher qual é o melhor mecanismo. Muitas vezes, quando você é capaz de fazer associação entre os dois exames, sem dúvida, fica muito mais fácil de você estabelecer, porque a relação entre eles é muito grande. Agora, na prática do dia a dia, o que acontece? A gente não tem, apesar da estimulação do professor Maracá, para que eu e o Gustavo busquemos a polinização do hormônio tiroidiano na rede, a dificuldade que a gente tem é muito grande, porque o hormônio tiroidiano é muito linkado à reprodução humana. E essa é uma ideia muito equivocada, né? Porque o hormônio tiroidiano ele é importante na reprodução humana, sem dúvida, mas ele é muito mais importante na puberdade, no paciente oncológico, no paciente reumatológico, que ele serve até como segmento dos tratamentos que estão sendo feitos. Então, para a população geral, de uma forma significativa, o hormônio tiroidiano é fundamental. E a pecha ligada ao hormônio tiroidiano, a atividade de esteroide de reprodução assistida, é muito grande. Então, essa que está sendo a nossa entrada. Nós vamos conversar com o professor Paulo Tebilho para tentar mostrar a necessidade das práticas do hormônio tiroidiano muito maior que a nossa, mas a sensibilização é muito difícil de ser feita. Provavelmente a gente vai ter que contar com o apoio de todas as outras especialidades para conseguir fazer o que o professor Maracá pediu para que a gente fizesse. Bom, o que a gente faz com a informação da reserva folicular ovariana? O que ela serve? Né? Obviamente, e para as situações que eu falei de outras especialidades, é para o segmento, né? Para segmento, para prospecção, etc. Quando a gente vai falar das razões médicas, nós vamos falar pensando na eventual preservação da fertilidade em pacientes com quimioterapia para câncer, doenças genéticas, por mais diferentes que possam parecer, né? E as afecções ovarianas, endometrioma, tumores de ovário, etc. Né? E as razões não médicas, que são as razões sociais, né? As mulheres que optam por adiar a gravidez, para ter uma gravidez mais tardia, né? Então, nessa situação, a reserva folicular ovariana pode nortear um congelamento de óvulos ou aguardar até um pouco mais de certo tempo, dependendo da idade da mulher. No entanto, eu trouxe aqui algumas questões para serem debatidas, que são algumas questões que me incomodam um pouco, né? Existem pessoas que são oponentes muito ferozes da preservação social da fertilidade. Falam que é um procedimento invasivo, que encoraja as mulheres a adiar os relacionamentos, não aborda claramente os problemas da maternidade tardia e suas implicações, né? E isso, se essa nova tecnologia ainda é incerta. Nos Estados Unidos, as grandes empresas, elas ofertam às suas funcionárias a preservação da fertilidade para postergar a gravidez. E eu acho que aqui a gente entra num terreno um pouco complicado, né? Obviamente que quando a gente fala de falência ovariana prematura, não tem muita alternativa, né? É uma patologia frequente. Mas quais são os resultados que a gente traz disso, né? Qual que é a prática que a gente traz? Então, eu peguei esse resultado americano do SAT, né? Que é a Sociedade de Reprodução Assistida Americana, né? É um sumário do resultado de 2017, em relação às mulheres que fizeram a preservação da fertilidade e usaram seus óvulos para procriação. A taxa de gravidez desse público, até os 35 anos, foi de 10%. Né? Até 35 anos, quando nós congelaram os óvulos. Né? O número de ciclos não é um número grande, mas o resultado,
ele não é legal. Quando a gente vai ver análise cumulativa de gravidez, ou seja, usando todo o material que ela guardou, a taxa de gravidez cumulativa chega próximo, a taxa de nascimento vivo, próximo a 40% para mulheres que congelaram até os 35 anos de idade. E a gente não tem oportunidade de refazer esses estímulos. Uma vez que a gente congelou os ovos, a gente usou o material, é aquele material que a gente tem para usar. Eu acho que essa informação é uma informação muito impactante, que fica ainda muito obscura, e desconforta muito. Para os senhores terem uma ideia, 1/3 do meu volume de tratamentos na clínica é preservação da fertilidade. Então, eu acho que é uma técnica, você não tem outra alternativa para formar parte do público, mas o resultado não é tão impactante como a gente imagina que ele possa ser. A obtenção de gravidez, ela depende, sem dúvida, de uma reserva ovariana, de uma qualidade ovular, uma qualidade embrionária, é um encontro de várias situações. Então, a preservação da fertilidade, ela é uma técnica que pode ser oferecida como uma alternativa, mas não deve ser oferecida como uma alternativa definitiva e consagrada. A mensagem final que eu queria deixar é que o marcador da reserva ovariana futura é o antigreriano, que você vê ao longo dos próximos meses, até dos próximos anos, e a contagem de folículos centrais é em relação à reserva ovariana imediata. São exames que são somatórios, mas muitas vezes a gente não tem acesso a todos eles. E fazer uma publicidade aqui, a primeira live da vida, o Theo me convidou para participar de uma live de sexualidade com ele. Muito obrigado, senhores. Esse que eu tinha acontecido.